A África como nunca te contaram. Quando alguém fala em civilização, quase sempre a gente lembra do quê? Europa. Quando fala em filosofia, lembra de Grécia. Quando fala em ciência, dizem a Europa moderna. Mas quando falam em atraso, pobreza e guerra, normalmente as pessoas apontam para a África. Só que isso não é história, isso é uma propaganda, isso foi montado. A África ela não é um continente pobre, a África é um continente que foi empobrecido. E essa diferença muda toda a nossa história. A África ela é o berço da humanidade. Foi nesse continente que o ser humano surgiu, a aprender a viver em comunidade, a produzir alimento, a observar o céu, a registrar o tempo, a curar doenças e refletir sobre o sentido da vida. Antes de qualquer Europa existir como civilização, a África já pensava, já ensinava e já produzia conhecimento. Muitas das invenções que hoje são atribuídas à Europa têm raízes africanas. A matemática usada pelos gregos já era praticada no Egito. A astronomia que guiou os navegadores europeus nasceu da observação africana dos astros. A medicina moderna bebeu das práticas africanas de cirurgia, fisioterapia e higiene. A arquitetura europeia se inspirou nas cidades africanas planejadas séculos antes. E claro, a filosofia, já fizemos vídeo completo aqui, mostra que a filosofia também nasceu no Egito. Olha só, Sócrates, ele nunca esteve no Egito, mas os seus mestres sim. Platão, que estudou nos tempos egípcios. Aliás, Pitágoras viveu 22 anos no Egito. E olha que interessante a frase do historiador Heródoto: os gregos tomaram dos egípcios quase todos os seus conhecimentos. Então os povos africanos já refletiam sobre ética, poder, justiça, coletividade e espiritualidade e o lugar do ser humano no mundo. A filosofia africana sempre existiu, ela apenas foi silenciada. Então por que aprendemos que a África é pobre? Por que nos ensinaram que a África é sinônimo de guerra? A Europa construiu a ideia de uma África atrasada para justificar a escravidão. Construiu a ideia de uma África violenta para justificar a colonização. Construiu a ideia de uma África incapaz para justificar o saque das suas riquezas. Então toda essa história que nós aprendemos na escola, ela é europeia. E agora nós queremos recontar essa história, fazer uma releitura da história com outros olhares. E a partir de agora vamos falar aí em vários vídeos sobre o continente africano, mas vamos continuar que tem mais. E o maior crime histórico veio no século XIX, na Conferência de Berlim, também temos vídeo aqui, quando as potências europeias sentadas em uma mesa luxuosa, eles dividiram o continente africano com régua e caneta, sem perguntar nada aos povos africanos. Ali nasceram fronteiras artificiais, conflitos forçados, divisões étnicas, religiosas e culturais que nunca existiam naquela época. Não desta forma. As guerras que hoje existem no continente africano não nasceram do continente africano. Elas são heranças diretas da colonização europeia. A pobreza, ela não é africana. Ela foi imposta. Mesmo assim, o continente africano resistiu. Resistiu com seus reinos, resistiu com seus impérios, resistiu com sua cultura, sua música, sua oralidade, a sua espiritualidade e, claro, a sua memória. Então, impérios como o do Mali, Songhai, Gana, Benin, Kush e tantos outros mostraram ao mundo que o continente africano tinha universidades quando a Europa ainda queimava livros, que tinha comércio internacional quando a Europa mal se organizava, que tinha cidades, leis, diplomacia e filosofia muito antes da colonização. E essa série de vídeo que nós queremos gravar nasce exatamente por isso. A gente vai tentar, com toda a humildade do mundo, contar a história que foi escondida. Vamos falar de cada reino africano, ou pelo menos dos principais, com profundidade, respeito e verdade. Então, vamos mostrar quais países atuais nasceram desses reinos, para que você entenda que o continente africano de hoje é herdeira direta de uma grandeza antiga.
Então, esse bate-papo que nós vamos fazer não é apenas sobre o passado, ela é sobre a memória, justiça histórica e consciência. Porque quando você entende que o continente africano ele tem toda essa potência, você entende o mundo. E quando você entende o mundo, você percebe que o desastre africano não foi um acidente, foi um projeto europeu. Então, faço um convite para a gente desaprender essas mentiras contadas. Então é um convite a olhar o continente africano com respeito, é um convite para reconhecer que sem o continente africano a humanidade nem existiria. Então acompanha comigo aqui nessa série de vídeos por que o continente africano sempre foi grande e agora sua história será contada como merece, repetindo com toda a humildade do mundo, gente. Então, o canal Humano Mundo é o melhor. Não, estamos falando com toda a humildade do mundo. Vamos fazer uma releitura da história, tirar essa visão europeia e vamos contar a história a partir do olhar do africano. Combinado? Fico por aqui. Canal Humano Mundo, todo dia de história. E hoje, dia de continente africano e sua grandeza. Um abraço.